No anime Demon Slayer, a gente vê que vários personagens, para conseguirem combater os inimigos da obra, acabam utilizando técnicas de respiração secretas, respirações especiais. E aí fica a grande pergunta dos fãs: será que esse tipo de respiração é um poder ou é algo embasado na ciência que faz algum sentido? Bem, se você quiser descobrir, não sai do vídeo não, porque vai ter uma explicação médica que vai elucidar essa questão para você. Então vamos lá. Primeiramente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Mede Tudo, o canal que mede tudo sobre a medicina, e vamos continuar essa nossa discussão, essa nossa reflexão acerca dos tipos de respiração em Demon Slayer. Para o vídeo ficar mais dinâmico, eu decidi fazer o seguinte: eu dividi ele em duas partes. Primeiro, onde a gente contextualiza essa obra, e depois a gente faz a abordagem e avaliação médica, beleza? Então vamos começar. No anime Demon Slayer, a gente segue a história de um protagonista que exerce a profissão de caçador de demônios, sendo esses demônios nada mais do que seres que são muito perigosos para a raça humana, já que eles consomem seres humanos. Eles os assassinam para se alimentar deles. E não só isso, esse tipo de demônio, os Onis, no caso, eles têm uma força sobre-humana, uma força sobrenatural incrivelmente grande e que é uma certa ameaça, de modo que, para que os caçadores de demônio como protagonista tenham algum sucesso na sua empreitada, eles precisam treinar muito e desenvolver técnicas especiais de respiração. Mas será mesmo que essas técnicas de respiração têm algum respaldo científico? Bem, a primeira coisa que tem que ficar clara é que a obra é ficcional. Então quando a gente assiste o anime, por exemplo, e vê um personagem usando uma técnica de espada, onde você tem um show luminoso, você vê o tipo de elemento, o tipo de respiração, isso daí é bobagem, isso daí não faz o menor sentido. Agora, sim, que modular a respiração pode ser algo feito, algo utilizado para melhorar um desempenho, isso sim tem embasamento científico. Isso é o que muitos atletas fazem, por exemplo, para conseguir completar uma prova, um circuito de atletismo, algo muito difícil, que se não tivesse essa técnica de respiração não daria certo. E agora sim a gente vai entrar nessa análise médica acerca dessa proposição, já que o nosso pulmão nada mais é do que um órgão que é responsável pela oxigenação dos nossos tecidos e, a princípio, ele depende de uma relação de perfusão sanguínea com ventilação, abertura das vias aéreas, ventilação adequada para que você tenha uma oxigenação satisfatória. E por que a oxigenação dos tecidos é importante? Porque é com oxigênio que a gente consegue produzir energia para as nossas células realizarem as funções. Então, o miócito, por exemplo, uma célula muscular que é a que gera o nosso movimento, ela precisa de energia, ela precisa de oxigênio para conseguir metabolizar a glicose, produzir energia química que é transformada em energia mecânica e que faz com que a gente consiga se locomover. E aqui fica a grande sacada desse vídeo, porque o nosso pulmão, enquanto nós respiramos sem pensar de maneira autônoma, geralmente a gente não utiliza toda a reserva funcional do pulmão. A gente não faz a ventilação máxima que a gente consegue fazer do nosso sangue. Ou seja, é algo extremamente lógico de que existe uma forma de modular nossa respiração para que a gente consiga tirar toda a capacidade do nosso pulmão em obter o oxigênio e eliminar o dióxido de carbono. E esse daqui é a grande sacada em Demon Slayer, porque a gente vê que todas as técnicas que os personagens utilizam depende única e invariavelmente da respiração diafragmática. Por quê? Existem dois tipos de respiração. Vamos lá. A gente tem a respiração que ela depende da expansão do nosso pulmão para que ocorra a entrada de oxigênio, a entrada de ar atmosférico a partir da musculatura intercostal, que fica localizada entre as costelas. Essa é a respiração mais comum das pessoas, é a mais comum das mulheres e um pouco menos comum nos homens, mas de uma maneira, forma geral, você tem uma expansão da caixa torácica menor, o que faz com que a diferença de pressão no vácuo criado para que o oxigênio entre no nosso pulmão seja menor. Diferentemente do diafragma. Você já ouviu falar do diafragma, com certeza. Quando a gente tem a contração dele, a gente tem um aumento da cavidade torácica e por pressão negativa você tem a entrada, a circulação do oxigênio. Só que muitas vezes a gente não exerce esse tipo de respiração porque ele é contra-intuitivo. Por isso que os personagens em Demon Slayer treinam esse tipo de respiração, treinam o diafragma. Você vê direto eles batendo na região do próprio diafragma para ver se eles conseguem isolar e treinar e melhorar essa capacidade. Não é interessante? Então, só para ficar claro para vocês o que é a respiração diafragmática. De uma maneira bem, assim, prosaica, bem simples de entender, é quando a gente respira pela barriga. Você já reparou que tem gente que respira, parece que com o peito, ou seja, que ele tem a expansão do peito, principalmente quando ele está inspirando, e aquelas pessoas que têm o aumento da barriga enquanto inspira, esse aumento da barriga é ocasionado pelo diafragma.
E de uma forma simples, ele é muito mais eficiente para você ter a troca gasosa no pulmão do que a respiração intercostal, que você só tem a mudança do gradil na região do peito, na região peitoral. Era isso, gente. Curtiram? Então não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like, forte abraço e até a próxima.